Vamos fazer agora uma complementação sobre a diferença entre container e container fluid. Bem, nós pegamos aqui da internet uma contribuição que diz o seguinte: a diferença entre container e container fluid está no próprio código CSS do Bootstrap. Por exemplo, aqui diz que se o tamanho da tela for maior ou igual que 992 pixels, aquele container vai ter um tamanho fixo de 970 pixels. A mesma coisa na codificação seguinte: se o tamanho da tela for maior ou igual do que 1200 pixels, o container vai ter um tamanho fixo de 1170 pixels. Isso quer dizer o quê? Mesmo se seu site estiver sendo visualizado numa tela gigantesca, cuja resolução é muito maior do que 1200 pixels, seu site vai ter um tamanho fixo máximo de 1170 pixels. É isso. Continuando. Dependendo do tamanho da sua tela, onde sua página aparece, o container vai te dar um tamanho fixo, uma largura fixa, na verdade. Isso não acontece com a classe Container Fluid. Então, a cada mudança do tamanho da tela, a classe Container Fluid vai fazendo os ajustes do seu website. O próximo parágrafo diz o seguinte: por exemplo, se o seu browser tem uma resolução de tela de 1000 pixels, né, a largura. Como isso é superior a 992 pixels, como diz aqui a regra, os elementos que estiver dentro do container vão ter um tamanho fixo de 970 pixels. Então, mesmo que você vai gradativamente aumentando o tamanho do seu browser, ali você vai segura o Ctrl e vai ajustando ali com a barra de rolagem para cima. Então ele vai aumentando lentamente ali o tamanho da sua tela. Mesmo assim, o container vai se mantendo no tamanho fixo de 970. Ele não vai mudar até que ele chegue no próximo ponto, que é 1200 pixels. Uma vez que essa tela chegue a 1200 pixels, aí ele dá um novo salto. A tela passa do tamanho de 970 para 1170. Essa é a característica da classe Container. E aí é o que eu disse, ó, fica lá para qualquer tamanho de visualização, né? Já a Container Fluid, à medida que você faz pequenos aumentos no zoom, a tela vai automaticamente se adaptando de acordo com aquele novo tamanho de tela. Então o seu site vai ele cria um tamanho 100% da tela. À medida que você aumenta a resolução da tela, o seu site aumenta junto. Muito bem. Nosso próximo slide fala sobre as classes de grid. Se vocês recordarem, nós falamos em slides anteriores sobre os tamanhos possíveis. Uma tela pode ser dividida em até 12 colunas. E aí nós, no momento, deixamos de falar sobre essas letrinhas aqui. Nós simplesmente explicamos aqui os números. E essas letrinhas, né, que pode ser um desses quatro tipos, uma dessas quatro classes, é a nossa explicação agora. E é basicamente o seguinte: existe já classes de grid para certos tipos de telas. Por exemplo, se você for desenvolver um website exclusivo para
telefones celulares, você vai usar uma classe chamada XS, cuja tela ela é menor ou igual do que 768 pixels. Já se você for desenvolver um website que você sabe que vai ser a partir de resoluções maiores ou iguais que 768, normalmente isso é uma resolução de tablet, você usará a classe SM de Small. A classe MD de Medium já é para resolução a partir de 992 pixels de largura. E se você for fazer o seu website para laptops, desktops, a partir de uma tela de 1200 pixels de largura é a classe apropriada. E isso aqui combinado com o slide anterior, com o que nós dissemos. Para isso ter sentido, é necessário que ele esteja em uma classe do tipo container. Se você lançar essas características em uma classe do tipo container fluid, não vai representar muita coisa, porque, lembrando, o container fluid ele aumenta à medida que a tela aumenta. E aqui ele dá mais um exemplo. Vejam só. Ele dividiu 3 colunas iguais e deu a classe dele de small. E a descrição fala o seguinte: o exemplo seguinte obtém 3 colunas iguais para dispositivos a partir de tablets e vai sendo escalados para dispositivos maiores, né? Aí o que acontece se a gente visualizar uma tela projetada para tablet ou pequenos laptops numa tela menor ainda? Por exemplo, em telefones celulares cuja tela é menor do que 768 pixels, essas colunas elas não vão ficar dispostas nessa forma aqui, horizontal. Elas vão ficar empilhadas, né? É um ajuste feito. Então isso que acontece quando você usa uma tela que não foi projetada para o tamanho das suas colunas, elas ficam empilhadas. Vamos agora fazer um exemplo prático para consolidar esse conhecimento sobre grid. Para isso, nós vamos utilizar um recurso muito interessante do navegador Mozilla Firefox, recurso chamado de Responsive Design Mode. Nós temos como acessar ele lá pelo... Vamos na prática. Temos aqui o nosso website, o arcabouço do nosso site aqui aberto. E aqui nós vamos, ó, o Web Developer. E aqui vai aparecer, ó, Responsive Design Mode. E aqui a gente começa a fazer nossos testes. Vamos lá, vamos voltar no slide para a gente ver se isso aqui é verdade. Diz o seguinte: telas menores ou igual do que 768 são apropriadas para essa classe tipo XS. Então, no nosso teste, nós temos aqui, ó, a primeira linha corresponde a um container. Lá dentro tem uma classe row, dentro da classe row contém 2 colunas do tipo XS, quer dizer, tamanho como se fosse PP, né? O que ele diz? Então, essa resolução aqui, ó, pronto, 750 é menor do que 768. Então, o que ele diz? Ó, ele se ajusta. E aqui você pode até escolher o dispositivo. Por exemplo, pode ser um Samsung Galaxy S9. Perceba, ó, a tela ficou bem curta, mas as colunas elas não ficaram
empilhadas, como é o caso das outras. As colunas aqui, cada coluna dessa se transforma... Isso aqui é apenas uma linha, ó. Linha 2. Tudo isso aqui faz parte da linha 2, mas elas ficaram empilhadas. Isso nós vimos no conceito. A linha 1 não ficou empilhada, porque a coluna está devidamente configurada para uma resolução pequena. Se a gente mudar essa resolução para um iPhone, por exemplo, ele aumentou um pouquinho a lateral e a coluna manteve-se. As colunas mantiveram-se de forma horizontais, não ficaram empilhadas. Lá diz: para dispositivos cuja resolução seja maior ou igual do que 768, para as colunas do tipo SM, elas devem ficar corretamente configuradas, não podem mais ficar empilhadas. Vamos ver se isso dá certo. Então vou mudar aqui minha resolução para 768. Olha só o que aconteceu. Elas antes estavam empilhadas, não estão mais. Realmente elas estão na forma de linha, uma linha. Isso aqui é a linha 2. Dentro da linha 2 nós temos 4 colunas. 4 colunas, então obedeceu a regra. Vamos para o próximo teste. Aqui diz: para telas maior ou igual do que 992 pixels, essa tela não pode mais ficar, esses containers não podem mais ficar empilhados. Ó, tá aqui, ó. A linha 3 é tudo isso. Ela está empilhada porque, pela regra, telas menores do que 998, 992, elas estão fora do padrão. Então vamos botar aqui uma resolução 992. O que acontece? Olha só, ela se ajustou perfeitamente. Nós temos ainda a última linha, a linha 4. Elas continuam empilhadas. Por quê? Porque a regra diz: apenas para resoluções acima de 1200 pixels ela vai ficar no seu formato original. Se a gente botar 1200 pixels, o que acontece? Aí ela fica no seu formato original. O que ela diz? Mesmo se a resolução for muito grande, por exemplo, eu vou pegar aqui, o próprio Firefox me dá aqui uma resolução de uma televisão 4K. Olha o tamanho da resolução. Ó. Perceba, tanto o menu de navegação quanto o footer, o rodapé, eles crescem junto com a tela. Enquanto que tudo que está na classe container mantém um tamanho. E esse tamanho máximo é de quanto? Basta a gente voltar no nosso slide e pescar. O tamanho máximo, vamos voltar um slide, o tamanho máximo é 1170 pixels. Então, se você quiser que seu website tenha um tamanho fixo, independente do tamanho da tela, você vai usar tudo dentro de uma classe chamada container. Se você não quer que seu website tenha um tamanho fixo, e sim cresça à medida que a tela também cresça, então você vai botar container fluid. Simples desse jeito. E agora chegou a parte mais importante do módulo, que é praticar o exercício, fazer você mesmo, treinar, exercitar. A gente realmente só vai aprender se tentar fazer sozinho. E o que nós pedimos aqui é o seguinte: é quase que isso aqui que eu fiz, ó. Eu criei um layout, nós temos aqui um menu de navegação. Vocês ainda não tiveram aula sobre isso, então aqui vocês vão criar, na verdade, uma classe, pode ser fixa ou valores variáveis, e aí vocês vão ter dentro algumas linhas e um rodapé.
vocês vão criando, vocês botam estilo em cada célula para que vocês possam ver. Esse estilo basicamente é borda, para ir ver o resultado. Então a instrução é o seguinte, ó. Exercício 1. Criar a estrutura de uma página HTML usando divs e Bootstrap, conforme o layout a seguir. A ideia é que vocês criem 1, 2, 3 linhas. A primeira linha tem que ter 2 colunas. A segunda linha, 3 colunas. E a terceira linha, apenas uma coluna. Para cada cédula, adicionar uma folha de estilo interna para que a mesma tenha borda e uma cor de fundo. E aqui a gente já até dá a dica. Ó. Lá na célula, a célula corresponde, na verdade, à coluna. Né? Dentro do div que tem class coluna, você vai botar style, borda, isso aqui. Aí vai dar mais ou menos esse efeito aqui, ó. Vai ter uma borda e vai ter uma cor de fundo. Terceiro item, nas colunas correspondentes ao menu esquerdo, menu direito, menu esquerdo, menu direito, adicionar o elemento Bootstrap Well. Isso aqui é uma pesquisa que vocês vão ter que fazer. Mas é muito simples. Lembra da regra do sistema de grid? Diz o seguinte: todo conteúdo deve estar dentro de uma célula. Então, depois que vocês armarem a estrutura, dentro da célula vocês vão inserir um novo elemento chamado well, que fica dentro de um div. Podem pesquisar sobre isso, mas é bem tranquilo. Item 4. A primeira linha deve estar em uma classe container. As colunas dessa linha deverão ser do tipo small, né? Aquela regrinha que nós já explicamos. Então, essa primeira linha, o container dela vai ser fixo. Eu botei aqui a primeira linha, na verdade não é a primeira, seria a segunda linha, também deve estar no container fixo, essa segunda linha. E as colunas devem ser da classe large, para dispositivos de telas maiores. A terceira linha tem que estar numa classe container fluid, container de tamanho variável. E ela vai ser do tipo apenas uma única coluna, com espaçamento de 12, né? Correspondente ao espaçamento de 12 colunas. E aí usar o Responsive Design Mode do Firefox para fazer simulações de resolução de tela, como nós fizemos no slide anterior. O exercício 2 é muito parecido. A mesma coisa, só que aqui o layout é diferente. O layout aqui é levemente diferente. Você vai ter 4 linhas. A primeira linha é tranquilo de fazer, a segunda linha também. O diferencial é que na linha 3 você vai criar, primeiro, 3 colunas. Na coluna do meio, você pode criar subdivisões dentro dela. De que forma? Você cria 3 linhas dentro de uma coluna. E dentro das linhas você faz as divisões dela na forma de coluna. Esse é o diferencial desse exercício. E aí depois disso, são as mesmas regras. O item 2. Note que a coluna central de linha foi subdividida em 3 linhas. A mesma coisa para cada cédula, adicionar um CSS line para que a mesma tenha borda e uma cor de fundo. E aqui tem as regras. A primeira linha tem que ser do tipo container, da classe XS, que é a menor resolução. A segunda linha também container, da classe small. A terceira linha do tipo container, da classe medium. A quarta linha, classe container, as colunas large. E usar o Responsive Design Mode do Firefox para fazer a simulação. E aí nós fazemos o seguinte, só uma dica aqui do Responsive Design Mode. É necessário que vocês instalem no Firefox a extensão chamada... Tem uma extensão chamada
Deixa eu lembrar o nome dessa extensão. Foi o que acabei de instalar. Extensões. Extensões. Esse carinha bem aqui, ó. Instalar esse cara bem aqui, ó. User Agent Switcher. Instala ele. Ele, depois de instalado, ele vai auxiliar aqui na configuração da ferramenta Responsive Design Mode. Ó, bem aqui é a extensão User Agent Switcher. Aí você faz uma pequena configuração nele aqui, ó. Mais ou menos isso aqui que eu estou lançando, ó. Preferências. Tá falando alguma coisa aqui. Tem uma parte aqui que ele fala sobre atualização automática. Isso aqui, ó. Isso aqui que é importante, ó. Porque às vezes você, lá no Responsive Design Mode, você muda a resolução de tela e você não vê o resultado. Basta que essa atualização automática esteja ativada. Ok? Boa sorte aí na atividade.